Hoje nós vamos falar sobre o XPML, um fundo que eu tenho na carteira, um fundo que inclusive vem sendo alvo de críticas aí. Gravei um vídeo sobre XPML há uns 6 meses atrás, o pessoal falou que eu tava passando pano, mas na verdade tem muita gente alarmista querendo chamar a atenção através de views, e aí fica mais fácil você falar mal do que falar bem, né? E na época nem falei bem de XPML, só expus os fatos que estavam sendo realmente expostos pelo relatório gerencial. Felizmente a gente tem uma limitação como pessoa física. Eu, Léo, tenho a mesma limitação que você, pessoa física, na hora de analisar um ativo, porque o que eu tenho são informações públicas e você também tem informação pública. A gente não tá sentado junto com o gestor, a gente não tá sentado junto com a administração e a gente não consegue fazer perguntas para obter informações privilegiadas, né? Algumas pessoas se comportam aí na internet como se tivesse essas informações privilegiadas, não tô nem dizendo que não tenha, né, vai que tem mesmo, ou outras se comportam como se fossem papai do céu e fossem oniscientes. O que a gente vai fazer aqui agora é uma análise sensata do XPML, e como ele está na minha carteira, você consegue perceber que não é uma posição muito pequena, R$33 mil investidos em XPML, a gente precisa entender se esse fundo pode continuar na nossa carteira ou não, se a gente precisa de outro fundo de shopping, né, trocar o XPML por outro tipo de fundo. Então hoje a gente vai analisar novamente o relatório, vou ler tintim por tintim com vocês, a gente vai fazer algumas comparações e algumas simulações para o futuro, hein? Isso aqui vai ser importante, que você vai aprender a fazer isso aqui, para a gente entender se faz sentido realmente manter ou não. Tem muita gente que olha só o agora, não olha o depois, então pode ser que o XPML seja bom agora, mas pode ser que daqui um ano e meio ele não esteja mais pagando o que está pagando agora. E aí, você vai continuar no fundo mesmo sabendo dessas projeções? Então eu só peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal. Olha isso aqui, cara, mais de 30% das pessoas que assistem, e não são pessoas que vêm, assistem, não gostam do Léo e depois vai embora. Não, são as pessoas que assistem e reassistem e reassistem e reassistem e não se inscrevem. Então checa aí se você é uma pessoa que não se inscreveu, porque eu sei, às vezes você curte o vídeo, aí o vídeo fica reaparecendo pra você, só vai clicando. Acontece isso comigo algumas vezes também no meu YouTube. Sempre quando eu percebo que o cara tá dando o máximo de si pra gravar aquele vídeo, eu me inscrevo, porque uma inscrição pode ajudar pra caramba quem tá produzindo conteúdo, e pra você não muda nada, né? Convenhamos, você não paga nada, não paga imposto, a Haddad não olhou ainda. Então vamos lá, para ler o relatório do XPML, eu entrei aqui na Word, já filtrei aqui pelo método 2 em 1 quais são os mais bem ranqueados dos fundos de shoppings aqui, e entre os pares do XPML, a gente precisa ser honesto aqui, que entre os pares do XPML que merecem ser comparados, a gente tem o MOL 11, que era o antigo MOL 11, agora se chama PMLL 11, a Pátria incorporou o MOL 11 e trocou um pouquinho o nome, o XPML, o VISC e o HGBS. Então esses quatro aqui competem entre si. Entre esses, segundo o método 2 em 1, o MOL 11 estaria mais barato que o XPML estaria mais barato do que o VISC, e o VISC estaria mais barato do que o HGBS. A gente vai fazer uma comparação, inclusive, entre esses três shoppings aqui, tá? Por que que os outros não entram, né? Porque a qualidade dos outros é inferior. O jeito, o portfólio é totalmente diferente. Mesma coisa de você querer comparar um grupo logístico que tem 100 galpão logístico com um grupo logístico que tem 5 galpões. Não dá para comparar. Esse aqui vai pagar mais e vai parecer que tá mais barato porque ele tem mais risco. Os outros vão pagar menos, não porque eles são ruins operacionalmente falando, mas porque eles estão mais caros. E aí ele abaixa um pouquinho no método 2 em 1, tá? Então vindo aqui do XPML, abrindo central de documentos e abrindo aqui o relatório gerencial do fundo, aqui você consegue clicar em relatório gerencial, que inclusive agora aqui você consegue clicar em relatório gerencial e dar uma olhada aí nos relatórios gerenciais, ó, tá vendo aí que eu faço a tarefa de casa, hein? Eu tô lendo os relatórios gerenciais. Você tá lendo o relatório gerencial? Seu sem vergonha, você coloca fundo imobiliário na sua carteira, ação na sua carteira, ETF na sua carteira, exterior, estoques, você coloca um monte de ativo na sua carteira, mas você não quer ler os relatórios, né? Você não quer saber o que tá acontecendo com o fundo. Eu duvido que você compraria uma casa, alugaria e desapareceria, não fosse lá nem pra cobrar o aluguel. Eu duvido que você faria isso. Agora nos investimentos você quer fazer essas anarquia, né? Então abrindo aqui o relatório de junho de 2025 do XPML, eu já sublinhei algumas partes que eu quero comentar com vocês, inclusive fundos de shopping, eles são diferentes dos fundos logísticos, são diferentes dos fundos de lajes, são diferentes dos fundos de terras agrícolas, são diferentes de todos os outros tipos de fundos de renda urbana, são diferentes. Eles têm alguns indicadores que são totalmente exclusivos dele, como por exemplo, as vendas por mesma loja, os preços de mesmo aluguel, NOI, são tudo, tem algumas coisas diferentes. A forma dos fundos de shopping ganhar dinheiro é meio diferente. Eu vou te mostrar aqui agora, você vai se sentir como se você estivesse numa aula aí realmente do método 2 em 1. Presta atenção, o mês de junho foi marcado por datas tradicionais que impulsionaram o desempenho do varejo, entre elas os dias dos namorados.
As vendas apuradas no dia 6 e 12 teve um crescimento de 4,9. Por que isso é importante para você saber dentro de um fundo de shopping se as vendas estão indo bem ou não? Ah, Léo, é porque isso é o senso comum pensando, tá? Eu tô olhando para um shopping, no shopping tem lojistas, esses lojistas precisam vender bem porque senão eles vão sair de lá. Se eles saem de lá, o shopping não recebe aluguel. Bom, isso é um pensamento de primeiro nível e sim, tá correto. Se os lojistas não estão vendendo, eles não conseguem pagar o aluguel, eles vão sair de lá, certo? Só que não só isso. Os shoppings, eles recebem um tipo de aluguel chamado variável. O que significa isso? Tem um aluguel fixo, por exemplo, para o Girafas permanecer aqui na praça de alimentação, ele tem que me pagar 10 mil reais por mês. Então vai pagar 10 mil reais pro shopping por mês. Só que tem uma outra cláusula no contrato que é assim, ó, ou 10% da receita. Então é 10 mil reais ou 10% da receita. Só um exemplo, tá? Não tô dizendo que o contrato é 10% da receita. Tem variação de cláusula de contrato. A administradora do shopping faz de acordo com a loja, com o perímetro ocupado, enfim. Então se o Girafas fizer, por exemplo, 50 mil de receita, quanto que seria os 10% de receita? 5 mil. Então 10 mil ou 5 mil? Sempre vai preferir o maior. Ou seja, nesse caso, o Girafas ia pagar o valor do aluguel fixo, que é 10 mil. Se o Girafas fizesse de receita 80 mil reais no mês, 80 mil reais, 10% disso é 8 mil. 8 mil ou 10 mil? Pô, prefiro os 10 mil, então eu vou pegar o aluguel fixo do Girafas do mês. Se o Girafas, no mês de muita venda, aqui no Dia dos Namorados, ó, o Léo foi lá, levou a princesa dele pra lanchar lá no Girafas, no Subway, sei lá, a minha princesa gosta muito de Subway. Comeu mais o quê? O que você gosta também? Fala uma comidinha de shopping que você gosta. Divino Fogão, né? Ela gosta do Divino Fogão também, beleza. Nós fomos lá, gastamos mais dinheiro nessas lojas, nesses lojistas na praça de alimentação. Então, o Dia dos Namorados, ele impulsiona essas vendas. Inclusive, tá aqui, ó, tá escrito aqui, né? Impulsionou as vendas, teve um crescimento de 4,9. E aí, pensa comigo, se o Girafas, nesse mês, que as vendas foram impulsionadas, tivesse feito de receita 200 mil reais. 200 mil reais. Pô, agora 10% de 200 mil é 20 mil. Aí é 20 mil ou 10 mil? Qual que eu vou querer? O 20 mil. Ou seja, não é apenas o aluguel fixo, igual tem no logístico. O logístico aluga lá pro Mercado Livre, se ele faturar 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões, 200 mil milhões, qualquer tanto que ele faturar, ele vai pagar o fixo. Na laje corporativa, mesma coisa. Na renda urbana, se o Pão de Açúcar vender rios de dinheiro no mês de junho, o Gari 11 lá não tá nem aí, ele vai receber o fixo. No shopping tem esse variável. Então é muito bom para os cotistas de fundos de shopping que hajam mais vendas nesses fundos, né? Nesses shoppings que são contratados ali pelo fundo, que são comprados pelo fundo, porque se vende mais, o fundo ganha mais dinheiro por conta dessa receita variável. Só esse ensinamento já vale o like no vídeo, só esse ensinamento. E perceba, isso aqui é uma boa notícia então? É uma boa notícia, vai aumentar um pouquinho a receita, porém você tem que ver também o varejo em geral. Olha lá, o varejo no cenário geral registrou retração em junho, faturamento real, ou seja, tirando a inflação, caiu 2,5%, ou seja, o tanto que aumentou de vendas não bateu o aumento da inflação. Então a receita subiu, mas não subiu mais do que deveria subir para bater a inflação. Você vê aí que realmente a economia do Brasil está meio desaquecida mesmo, né? O varejo no Brasil está desaquecido. E aí aqui a gente tem agora outros indicadores específicos de fundos de shopping, que é a relação de vendas por metro quadrado, que foi de 1.611 por metro quadrado, 1.611 reais de vendas feitas no shopping por metro quadrado. Uma loucura, né? Você tá andando lá no corredor, pensa que a cada metro quadrado, normalmente por mês, faz 1.600 reais de venda. É doideira. E o NOI, que é o resultado, o NOI é Net Operation Income, ou seja, o resultado do fundo, é como se fosse a última linha do lucro, né, antes de virar a distribuição. Então a gente tem ali, ó, 133 reais por metro quadrado, ó, o tanto de venda para virar NOI, que é o resultado, 133. Tivemos crescimentos de 6% das vendas e 16% do NOI, isso aqui foi bom, hein, respectivamente comparado ao mesmo período de 2024. Aqui eu te falei sobre os outros dois índices, que são vendas de mesma loja e aluguéis de mesma loja. Você consegue ver que as vendas de mesma loja cresceram e os aluguéis de mesma loja também cresceram. Isso é bom. A loja está fazendo mais vendas, a mesma loja, o mesmo Girafa está fazendo mais vendas, significa que teoricamente eu vou ter um variável maior. E o aluguel de mesmas lojas subindo, isso também é bom para mim. Eu tô cobrando mais aluguel fixo do Girafas, então bom também, né? Aqui ele diz que no mês de junho ele finalizou o mês com um resultado acumulado não distribuído de 77 centavos por cota. Então 0,77 centavos por cota de acumulado que ele ainda tem, mesmo depois da distribuição que
ele fez aqui em junho. Você consegue perceber que, olha só, aqui em junho ele fez uma receita de 57 milhões, teve uma receita imobiliária, que é o principal core business, é alugar a loja, 54 milhões, tem um pouquinho de FI ali, teve a receita de FI, que são algumas participações de shoppings que ele tem através de FIs, de 2,6 milhões, e o caixa dele tá rendendo 718 mil. Aí teve 9 milhões de despesa, 4 milhões de despesa operacional, ou seja, 4 milhões do que ele gasta para poder continuar fazendo o que ele faz, pagar taxa de administração, pagar manutenção, pagar taxa de gestão, pagar qualquer tipo de taxa para poder fazer o fundo funcionar, e despesa financeira, que isso aqui é dívida, né, pagamento de juros, isso aqui é juros, tá? Então ele pegou dinheiro emprestado, tá pagando juros, 5 milhões. Inclusive existe um índice de cobertura que depois eu ensino para vocês, que a gente consegue medir se essa despesa financeira tá realmente muito grande em relação à receita. É basicamente dividindo a despesa financeira pela receita possível do fundo. A gente consegue chegar num índice muito importante. Depois eu ensino isso para vocês. Então o resultado do fundo foi 48 milhões e ele distribuiu 52. Uai, Léo, como que pode? Ele só ganhou 48 e distribuiu 52? Ele distribuiu 4 milhões a mais do que aquilo que ele recebeu. Por quê? Porque ele tem saldo acumulado, tem um dinheirinho lá guardado de reserva de lucro, que ele pode distribuir posteriormente. Então aqui você consegue ver que mesmo depois dessa distribuição, usando mais 4 milhões, para manter o rendimento ali de 92 centavos, ainda sobrou 77 centavos por cota. Se a gente faz uma pequena simulação, isso aqui você tem que fazer, tá? Isso aqui você tem que fazer. Não é só abrir relatório, ler e fingir que entendeu tudo, não. Vamos fazer uma simulação bem básica aqui, ó. Se a gente pega este valor aqui, que foi o quanto que ele gerou este mês, agora de junho, tá? Na competência de junho. Se a gente pega isso e divide pelo número de cotas que tem dentro de XPML, porque aqui ele foi o rendimento total, mas quantas cotas ele tem? Que a gente consegue ver o número de cotas, ó, 56 milhões. Ou seja, se a gente dividir isso aqui, a gente vê o resultado por cota. O resultado por cota foi de 84 centavos. 84 centavos. Ou seja, para distribuir 92, ele precisou usar 8 centavos da reserva. Se ele ainda tem 77, dá para ele fazer isso aí, mas pelo menos aí uns 10 meses, né? Dá para ele continuar fazendo 10 meses. Ou seja, a gente ainda tem uma garantia de 10 meses de distribuição se fosse continuar tudo igual e a gente fosse consumindo esse caixa. Depois que consumiu o caixa, para quanto que caiu o rendimento do XPML? 84 centavos. Se continuasse igual, só que a gente tem alguns agravames por aí. O que pode piorar? A dívida que ele tem que pagar, que inclusive foram as críticas feitas ao XPML, que a gente vai chegar nessa parte aqui do relatório. Aqui a gente chega, ó, no cronograma de desembolso e recebimentos do fundo. Ele tem 346 milhões em caixa. E tudo isso aqui em amarelinho são obrigações, são dívidas que ele tem que pagar. O fundo imobiliário, ele pode se endividar de duas formas. Primeira forma, emitindo CRIs. Então ele faz despesa financeira. E aí você vê esse resultado aqui, ó. Nessa despesa financeira aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é ele pagando juros, que são os CRIs que ele emitiu para pegar dinheiro emprestado. Quando eu emito um CRI, eu jogo a minha dívida lá pro longo prazo. Inclusive, ele deixa um gráfico aqui dos CRIs que ele tem emitido. Olha só, aqui você consegue ver os CRIs que ele tem emitido, que são essas dívidas onde ele pega dinheiro emprestado para poder pagar depois mensalmente através de amortização mais juros. Você consegue ver aqui que ele vai, ó, até 2036, ou seja, é uma dívida menor e mais longa. Se a gente somar todos os CRIs aqui, ó, 150, mais 160, mais 180, mais 50, vai dar aí 200, 300, 500, quase 600 milhões, só que para pagar até 2036, ou seja, quando um fundo emite CRI, ele alarga a dívida. Lembra disso, anota isso, que isso é importante pra você não ficar errando mais nunca nisso, pra você nunca mais ficar com dúvida. Quando um fundo emite CRI, normalmente ele emite esses CRIs para pagar ao longo prazo, ou seja, apesar da dívida ser alta, ela alargada, ela fica confortável. O que você prefere? Dever 1 milhão e pagar durante 100 meses, ou dever 1 milhão e ter que pagar mês que vem? Perceba, a dívida é de 1 milhão, é a mesma dívida, Só que se eu tiver que pagar mês que vem, eu tô muito mais apertado do que poder pagar em 100 milhões, certo? Principalmente se eu não tenho caixa. E a segunda forma de um fundo imobiliário pegar dinheiro emprestado é fazendo promessas de pagamento, que é exatamente isso aqui, ó, Eu vou lá no Joãozinho e falo assim, ó, vou comprar seu shopping vale 200 milhões, eu vou pagar 100 milhões agora no ato da compra, 100 milhões daqui 6 meses. Eu emiti dívida aqui? Não, eu não emiti dívida, eu fiz uma promessa de pagamento, eu tô devendo esses 100 milhões, mas eu não tô pagando juros, eu vou pagar a correção depois do IPCA durante esse período, mas eu não tô pagando juros sobre isso. Todas as correções são aplicadas ali, eu vou ter que pagar esses 630 milhões aqui, ó, sem precisar ter emitido um CRI. Então ele não entra lá na despesa financeira, mas ele é uma dívida? É uma dívida. Mas eu vou ver lá na DRE?
Eu vou ver aqui em cima na DRE? Eu não vou ver aqui em cima na DRE. Depois eu vou ter que tirar isso aqui do caixa. Então perceba, o que assusta aqui no XPML é que ele tem 346 milhões de caixa e olha o tanto de dívida que ele tem. Para pagar aqui o portfólio da Sim, que foi um que ele comprou, que inclusive a compra foi muito boa, ele vai ficar já no negativo 347 milhões. Ele não tem esse dinheiro. Eu tenho 300 milhões e eu tenho que pagar 700. Cadê os 400 milhões? Cadê? Não tem. Aí começaram as críticas. Mais um pouquinho de dívida aqui, vai ficar devendo 447 milhões. E aí, mais um pouquinho aqui de outros portfólios que ele comprou, ficou com um caixa negativado no encerramento lá de 2027 de 645 milhões. 645 milhões. É muita coisa, né? Aonde vai vir esse dinheiro? Da onde vai vir esse dinheiro? Perceba, grande parte da dívida aqui, ó, precisa ser paga em dezembro de 2025. Então é aquele negócio que eu te expliquei antes da dívida. Pô, uma dívida de 693, né, somando esses dois aqui, ó, dá 693 milhões. Uma dívida de 693 milhões pro XPML, que tem quase 8 bi de patrimônio, cara, é menos de 10%. Não é nada, é de boa, é tranquilo. Uma alavancagem de 10% é tranquilo. O problema é o período dessa alavancagem. Se é muito curtinho. Se eu tenho que pagar amanhã e não tenho caixa, eu vou ter que tomar alguma providência. Eu vou ter que emitir cota, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado, ou eu vou ter que vender ativo. Então, só tem essas três opções. Não tem segredo aqui, não tem mistério, não tem nada. É isso. É isso aqui que preocupou a galera, falando que a gestão era irresponsável porque emitiu e comprou, fez novas aquisições sem ter dinheiro. E aí não tá num bom momento para emitir cota, não tá num bom momento para pegar dívida, porque tá caro os juros, né? E se for vender o imóvel, vai ter que vender às pressas e por isso vai ter que vender barato. Essa foi as críticas de todo mundo. Todo mundo não, exagerei. Algumas pessoas, poucas inclusive. E aí o gestor abriu o bico, né? Eu achei que demorou, sendo bem sincero. O gestor, ele tem uma dificuldade para conversar com todo mundo, e eu imagino, caso eu fosse um gestor, eu teria realmente dificuldade de conversar com todo mundo. Imagina eu, gestor de um fundo que tem 604 mil cotistas, cara. É muita gente. Como que eu vou conseguir falar com todas essas pessoas? É difícil. A única forma de conseguir falar com todas essas pessoas é indo em canais de distribuição. Então, ela vem aqui na geração de dividendos, fala com o público da geração de dividendos. Vai num canal lá, sei lá, um canal famoso, fala também com o pessoal através de lá. Então, eu acho que essa forma de tentar conversar com o público através de podcasts, de vídeos, na mídia mesmo, tá melhorando muito a comunicação entre gestor e cotista. Isso é muito bom. Apesar de ter demorado, o gestor do XPML abriu o jogo em um podcast que ele foi fazer, se eu não me engano, no Clube FI. E eu vou deixar um trechinho dele falando exatamente sobre essa parte aqui que assusta todo mundo. O que vai fazer? O que você, gestor, vai fazer? Você vai emitir cota? Você vai fazer alavancagem? Você vai vender ativos? Eu tô com medo da venda de ativos de ser pressionado demais e a gente perder. Eu tô com medo da emissão de cotas porque o PVP tá abaixo de 1. Concordo. Tô com medo da alavancagem porque o juros tá alto. Então parece que todas as decisões foram ruins aqui, né? Você tomou uma decisão que foi de comprar alguns imóveis, que parece que todas as soluções agora para resolver esse problema são ruins pro cotista. E aí o próprio gestor fala a respeito disso. Vou deixar aqui um pedacinho da entrevista que foi feito com ele. Então hoje a gente tem de fato uma necessidade de pagar dois cheques que a gente tem, 80 milhões aproximadamente com a Multiplan, já considerando a correção, e uns 700 milhões aproximadamente que a gente tem com a Sim, também já considerando a correção, e a gente vai pagar isso. Primeiro, é importante lembrar e deixar claro, são companhias muito próximas, muito parceiras nossas. No limite do limite do limite, a gente liga e fala, cara, preciso de mais 1, 2, 3 meses, me dá aqui e tá tudo certo, não tem uma faca no pescoço. O XPMOls não vai quebrar, não vai dar default, não vai precisar sair vendendo ativo que nem maluco para pagar essa conta. Tá tudo resolvido e endereçado já com os vendedores originais que têm esse cheque a receber. De qualquer forma, qual seria um caminho natural para a gente resolver essa conta? Mas existe um terceiro caminho que eu não quero deixar de mencionar e desprezar, que é vender ativos. E vamos lembrar que o XPMOls, até fazendo um gancho com a sua pergunta original, do que é o XPMOls? A gente quer ser sócio minoritário dos grandes players de shoppings muito dominantes e bem localizados nas suas respectivas áreas e praças de influência, independente se é um shopping A+, B, C, shoppings dominantes, grandes e robustos. A gente acabou comprando, no ano passado, participações grandes, 70% no Metropolitano, 90% no Tietê, 62% no Ponta Negra. Então, a gente gosta muito da ideia de fazer uma venda de ativos que permita reposicionar o portfólio do fundo para só ter participações minoritárias, ou seja,
vender esse excesso de participações nos shoppings que a gente comprou, mais que 51%, e incluir nessa venda shoppings que ficaram pequenos demais para o fundo. Não que são ruins, mas que só ficaram pequenos. Hoje a gente tem o Santana, que é um excelente ativo na mão da Partage, é o nosso shopping que mais cresce, mas que ficou muito pequeno para o XP Malls. O Caxias Shopping, o Campinas, o próprio Downtown no Rio de Janeiro são shoppings que ficaram muito pequenos, que têm um ganho de capital gigantesco represado neles. Para conseguir distribuir esse ganho de capital, a gente precisa vender esses ativos, e hoje a gente não consegue distribuir porque os ativos não foram vendidos, estão no nosso portfólio. Então, eu gostaria muito da ideia, e vejo com excelentes olhos, a criação de um portfólio que combinasse participações desses shoppings um pouco melhores, que a gente tem hoje mais de 51%, com shoppings que a gente pudesse vender a participação inteira que a gente tem e gerar um ganho de capital violento para o XP Malls. A gente está trabalhando nessa frente. Dito isso, ficou bem claro o que o gestor quer fazer, né? Eu não sei se você captou, mas para ele, emissão de cotas não faz sentido. Para ele, a alavancagem tem até 4 players que ele está conversando para poder fazer assim, endividamento, ou seja, já tem possibilidade de fazer, ou seja, já está resolvido o problema, já tem a possibilidade de fazer. Ele só está analisando qual que é o melhor. E o que brilha aos olhos dele, como ele mesmo diz, é venda de ativos de pequenas participações que ele tem, que não faz mais sentido, e de grandíssimas participações, porque o intuito dele é ser um sócio minoritário. Então tem algumas posições que ele tem, por exemplo, 70%, 80% do shopping, 60%. Ele quer vender um pedaço para cair abaixo de 51%. Então a gente já sabe mais ou menos o que o XPML vai fazer, né? A solução já foi, entre aspas, declarada. Ou é emissão de CRI, que é um que ele não gostaria de fazer agora, ou é venda de imóveis para destravar, inclusive, lucro, que ele falou que tem muito lucro ali represado. Ou seja, aquela historinha nebulosa de, meu Deus, vai ter que vender muito abaixo do preço. Ah, o vale 100 milhões, vai ter que vender a 50 milhões para poder desafogar o fundo. Isso não é verdade, não. Não é verdade isso aí, tá, galerinha? Toma cuidado com quem você escuta, toma cuidado. Seja mais crítico, na verdade. Você pode escutar todo mundo, mas você tem que ser crítico a ponto de montar a sua própria opinião, né? Montar a sua própria opinião. A historinha do próprio gestor ali, que ele fala assim, pô, é 26% de alavancagem, a média do fundo. Nós estamos com 25,9%, então tá bem saudável. Bem saudável, ok, em percentual, mas é aquele negócio que eu te falei, né? É o tempo de pagamento. É isso que preocupou a galera. Então, poderia ser 100% de alavancagem, mas se tivesse parcelado até 2.100, estaria mais tranquilo do que 26% de alavancagem que eu tenho que pagar amanhã. Então não é sobre percentual, tá? Sempre lembra disso quando você for ler os seus fundos imobiliários. Não é sobre percentual. Tem fundo alavancado em 10%, mais estrangulado do que fundo que está alavancado a 40%, por conta do cronograma de pagamento. Se tiver muito apertado o cronograma de pagamento, dá uma pressãozinha no fundo. E é essa pressãozinha que o XPML vai resolver. Mas perceba, eu não estou jogando contra o XPML e não estou jogando também a favor do XPML. Eu estou te mostrando aqui o que é o real, quais são as possibilidades. E aí você pode escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Você pode escolher se você vai comprar mais XPML, se você vai manter o que você tem na sua carteira, se você vai vender porque você não quer. Então você que tem que decidir. O que eu não quero que seja disseminado na internet e o que eu não quero que seja disseminado principalmente em canais relevantes de investimento, né? É plantar discórdia, é plantar realmente aí desinformação e muito mais alarmismo para poder mais preocupar o cotista do que ensinar. Preocupar o cotista é fácil. Eu consigo vir aqui fazer um vídeo de 3 minutos que eu te preocupo, deixo preocupado e faço você querer vender todos os seus fundos imobiliários, todas as suas ações e mandar seu dinheiro só para Bitcoin. Eu consigo fazer isso, mas isso seria real? Não é real, né? Então, contra fatos não há argumentos. Inclusive, existe uma frase que eu quero que você reflita sobre ela, tá? Com um fato, você convence 40 sábios, mas com 40 fatos, você não convence um tolo. Então, continuando aqui na leitura, porque a gente vai fazer a nossa projeção futura do quanto que teoricamente o XPML vai pagar, porque inclusive uma fala do gestor, que não apareceu no corte que eu deixei para você aí, é que ele tá pagando muito mais do que os seus pares. A gente tem que conferir se isso é real e a gente tem que conferir se esse pagamento que está sendo muito maior do que os pares vai continuar sendo real. Porque, teoricamente, muitas pessoas estão comprando XPML agora porque realmente o pagamento tá maior, mas vai continuar? Não faz sentido você comprar Petrobras pensando que ela vai continuar pagando os 17% de dividendo yield que ela pagou ano passado, que não vai. Então você está comprando esperando 17, mas vai receber 10. Aqui você está comprando o XPML esperando receber 11, mas vai receber 9. Então vamos entender se é isso mesmo? Aqui inclusive ele mostra esse gráfico, ficou muito legal esse gráfico aqui. Inclusive todos os fundos deveriam fazer um gráfico parecido com esse, né? Inclusive a CVM podia pegar um mês
um mês só, e pegar as melhores partes de cada um dos relatórios, né? Tem relatório da XP que uma parte é muito boa, tem relatório das Agros que uma parte é muito boa, tem relatório da Kinea que uma parte é muito boa. Aí imagina só se a CVM sentasse um mês só, não precisava nem de um mês na verdade, né? Mas sentasse em uma semana, pegasse as melhores partes de documentos e padronizasse uma forma de disponibilizar essa informação, onde todos os gestores deveriam disponibilizar pelo menos, não só a DRE padronizada, porque nem a DRE é de verdade padronizada, né? Alguns mostram o que vem de receita mesmo, outros falam só receita é isso, despesa é isso, resultado. Então, se padronizasse ia ficar bem mais fácil, inclusive de eu te explicar, né? Isso aqui é o cronograma de pagamento das dívidas emitidas, ou seja, os CRIs. E essa linhazinha tracejada é o quanto que ele consegue fazer de pagamento desses CRIs, as amortizações desses CRIs, só com os 5% que ele retém. Lembra qual que é a lei dos fundos imobiliários? 95% do lucro auferido no semestre tem que ser pago e distribuído ali para os cotistas. Então, 5 pode ficar com fundo. Essa linha tracejada é esse 5%. Ou seja, ele conseguiria pagar em grande parte aqui, ó, 2025, 2026 e basicamente 2027 só com 5% de fluxo. É óbvio que ele deveria deixar de pagar 100%, porque hoje ele está distribuindo 100% do resultado que ele faz, basicamente, né? Ele iria reduzir um pouquinho o dividendo. E aí agora a gente já começa a falar sobre redução de dividendo no XPML. Porque presta atenção aqui comigo, ó. Eu vou até abrir a tela preta, você sabe que quando eu abro a tela preta, se você não prestar atenção, você vai perder mais ou menos uns R$2.000, né? Então presta atenção aqui, ó. Se eu vou comprar um imóvel, pensa que eu tô comprando um shopping aqui, ó, de R$1 milhão, beleza? E aí eu combinei com o vendedor que eu ia pagar em 3 parcelas. Vou falar aqui 4 parcelas, vai ficar mais didático ainda, ó. 250 milhões no ato, 250 milhões daqui 6 meses, 250 milhões daqui 12 meses e 250 milhões daqui 18 meses. Perceba agora, presta atenção nisso aqui, ó, presta atenção nisso aqui. Então os meus cotistas viram fazendo essa compra e viu a minha dívida. Isso aqui é no ato, esse aqui é em 6 meses, esse é em 12 e esse aqui é em 18 meses. Perceba, quando eu comprei e paguei 250 milhões, o imóvel já é meu. 1 milhão aqui tá rendendo, só para efeito didático, 1 milhão aqui tá rendendo R$10.000, tá? Só para efeito didático, R$10.000. Então eu paguei R$250 mil e tô recebendo 10 mil. Pô, o meu rendimento tal não tá alto nisso aqui. Pô, imagina, 10 mil dividindo por 250. Isso aqui dá um yield mensal, basicamente, de 4%. Qual é o imóvel que você compra e aluga que te paga 4% de yield mensal? Você que tá olhando aqui, ó, presta atenção. Você que tá olhando para essa compra aqui e tá simulando que você vai receber 4%. Você vai receber 4%, mas é só até chegar a 6 meses. Porque quando chegar a 6 meses, você vai pagar mais 250. Ou seja, agora você está recebendo 10 mil, mas sobre 500 que você investiu, porque foi 250 mais 250. Ou seja, agora o yield vai cair para quanto? Ó, 10 sobre 500 vai cair para quanto o yield? Vai cair para 2% o yield. E aí ainda tá bom. Qual é o imóvel que você compra e aluga por 2%? Tá bom demais. O cap rate aqui ainda tá 24% nessa simulação. Só que quem olha para cá o XPML aqui, ó, imagina que o XPML é esse cara aqui. Ele olha pro XPML aqui nesse momento e faz a simulação dos dividendos dele como se ele fosse receber 2% pro resto da vida. Tá errado. Por quê? Daqui, quando completar 12 meses, ele vai ter pago 750. E aí, quando completar 18 meses, vai ter pago R$1 milhão. Ou seja, a simulação que você tem que fazer é aqui, ó. Qual que é o real mesmo do fundo? É 1 milhão dividido por 10 mil. E aí ele vai ter um yield de 1%. Esse é o real depois que acabar a dívida, né? Então, como que os fundos imobiliários inflam o seu dividendo? Como que infla o dividendo? Eu sou um gestor de fundo e eu vejo lá o VISC pagando 10%, eu tô pagando 9% e eu quero pagar 11% para convencer a galera de vir. Como que eu inflo esse dividendo? Eu, como gestor, como que eu faria? Eu pegaria dívida, eu compraria um imóvel, só que eu ia pagar só 30% dele. Os outros 70% eu vou pagar daqui 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então depois o meu dividendo lá daqui 2 anos vai cair, mas agora vai ficar inflado. Olha só o que tá acontecendo aqui nos pares, tá? Compare os pares mesmo, que são esses aqui, ó. O PMLL, XPML, o VISC e o HGBS. Perceba, olha o dividendo yield, 9, 9, 9, 11 e 20. Por que você acha que o XPML tá recebendo tanto a mais? Por conta de ter inflado o dividendo yield. Realmente, você tá pagando muito mais. Eu peguei aqui, ó, o VISC, o HGPS, o PMLL, que era o mal. Nossa, ficou difícil falar PMLL, né? Era o melhor mal 11, né? O XPML, você pega aí o dividendo distribuído no último mês e a cota de fechamento de ontem, você consegue ver aí que tá pagando mais mesmo, ó. O XPML é o que tá pagando mais. De longe, comparado com o VISC, o HGBS tá pagando muito mais. É 0,2% a mais. É muita coisa, né? É muita coisa. Por quê? Porque está alavancado e o yield está inflado e quando ele pagar, vai cair o yield.
E aí, você como um bom investidor, você tem que pensar assim, qual que é o yield real, então, do XPML? Se ele alavancar e pagar essa dívida através de CRI, a despesa financeira vai subir. Então, mesmo que a minha receita se mantenha, porque eu não vou vender nada de imóvel, mesmo que minha receita se mantenha, eu vou ter aqui uma despesa financeira maior. Quanto que vai cair o dividendo? É assim que você analisa o fundo imobiliário. É assim que, senão não faz sentido. Aí você tá jogando um jogo, você tá brincando, né, de investir. É assim que você investe. Se você quiser aprender a investir de verdade, analisar fundo imobiliário de verdade, eu te ensino dentro do método 2 em 1. Aqui eu tô te dando uma palhinha do que é lá, porque isso aqui não é nem 2% que tem dentro do método 2 em 1, de verdade mesmo. É o curso mais completo de fundo imobiliário que existe nesse Brasilzão. Não tem outro. Só de fundo imobiliário tem mais de 120 aulas. Só de fundo imobiliário. Mais de 120 aulas. Enquanto você vai pagar 2, 3, 4, 5 mil em cursos aí que te dão 40 minutos. Aí eu fiquei pasmo, né? Eu vou usar esse exemplo aí até eu esquecer dele, capaz que eu nunca vou esquecer. Paguei 3 mil reais num curso aí famoso. E as aulas de fundo imobiliário 40 minutos. Ai, doeu meu coração, viu? Imagina você compra aí, paga 3 mil reais pra você aprender a investir em fundo imobiliário. 40 minutos. 40 minutos tem esse vídeo aqui, né? De análise. Eu já fiz a minha tarefa de casa, porque o vídeo já tá ficando grande pra caramba. Se eu fosse fazer essa simulação junto com você aqui ia demorar demais. Prometo que a gente faz em outro. Não tô aqui pra deixar de te ensinar, não. Você sabe que se você se inscrever no canal, você vai aprender muito mais do que muito curso pago. Então, pode seguir aí que em algum outro momento que a gente estiver menos atolado de conteúdo, que aqui é muita coisa no XPML, a gente faz essa simulação, beleza? A gente já fez isso, inclusive, aqui no canal, usando o HSML. E o HSLG também a gente fez essa simulação. Como eu já fiz aqui a tarefa de casa, eu vou te deixar aqui o resultado. Fica em base, em média, 0,8 a 0,82 centavos por cota. Quando resolver esse benefício do inflar dos dividendos, o dividendo do XPML normal vai cair na casa dos 0,80 centavos, 0,82, por aí. É óbvio que quando cair, pode ser que ele faça de novo uma alavancagem para subir de novo? Pode, é assim que os fundos imobiliários ficam. Então caiu lá, eu compro mais, alavanco mais, que aí vou crescer e vou crescer pagando mais yield. E aí eu sempre fico fazendo isso, Em algum momento, quando eu não conseguir, aí o yield vai cair. E pode ser que eu decepcione alguns desavisados, porque se você está investindo de maneira consciente, você não vai ficar decepcionado, porque isso é uma maneira de aumentar o dividendo. Se você investe já sabendo qual que é o dividendo real, você aceita o dividendo real. Se tá aumentando o dividendo, é como se uma ação estivesse pagando dividendo extraordinário. Você vai ficar triste porque ela tá pagando dividendo extraordinário? É óbvio que não, né, meu camarada? Senão não faz sentido, né? Então se a gente jogasse aqui, ó, um 0,82 centavos por cota, é óbvio que o VISC, o HGBS, o PMLL também tem as suas alavancagens. E esses dividendos que eles estão pagando também não é só o real. Teria que fazer o ajuste de todos eles, tá? Mas eu tô colocando aqui só para colocar o XPML ajustado e os outros do jeito que tá. Olha o yield que ficaria, 0,83. Mesmo tirando, presta atenção que eu vou falar, hein? Mesmo tirando todo esse dividendo inflado do XPML, mesmo ele caindo para 0,83 centavos, mesmo ele caindo 0,83 centavos, mesmo assim ele ainda pagaria maior yield do que VISC, HGBS, perderia ali pro MOL, mas o MOL também tá um pouquinho alavancado, então preste atenção. Me parece, Léo, você decide o que você quiser, tá? Me parece que eu que tenho XPML, Léo, tenho XPML na minha carteira, não fazer sentido tanto assim eu vender desesperado XPML para colocar em outro. Concorda comigo? Eu quero que você deixe aqui nos comentários agora se você concorda comigo ou não. E se você discorda, eu quero que você explique o porquê. Porque aqui nós somos adultos, a gente usa os comentários para discutir, não para agredir, para discutir. Vamos discutir por quê. Ah, eu acho por causa disso, Léo, eu não confio nisso, na gestão, ou não quero participar disso. Aí tudo bem, né? São opiniões próprias. Eu não tô aqui para fazer você investir igual eu. O contrário, na verdade, eu quero que você invista diferente, porque ou você vai comprovar que eu estou certo, isso vai me ajudar, ou você vai comprovar que eu estou errado, isso vai me ajudar também, porque aí eu consigo corrigir a rota, entendeu? Não tem egoísmo aqui, a gente tá aqui para crescer junto. Então, conclusão final, não vou tirar o XPML da minha carteira. Se o gestor conseguir fazer essas vendas ao invés de se alavancar, vai ser melhor ainda. Por que vai ser melhor ainda? Porque ele vai destravar um monte de lucro que tá parado, de valorizações dos imóveis que ele não consegue repassar isso pro cotista. Fazendo essa venda ele consegue repassar esse lucro, ele consegue acumular mais lucro, pode ser que ele consiga manter esse 0,92 centavos de distribuição por muito mais tempo, e aí você vai ficar ainda mais feliz. O dividendo vai continuar inflado? Vai, uma hora vai cair, quando cair a reserva, ou quando parar as vendas, ou quando parar a alavancagem, mas que você saiba que a distribuição real do XPML gira em torno de 0,80 centavos, 0,82, é isso, para isso que eu vim nesse vídeo, tá? É para isso que eu vim nesse vídeo, tirar sua preocupação e fazer você entender de verdade.
Porque agora, você não toma decisão porque você tá preocupadinho. Você não toma decisão porque você tá com medinho. Agora você toma decisão porque você sabe o que tá acontecendo. Aí sua decisão fica muito mais racional. Se você gostou desse vídeo, você acha que outra pessoa merece escutar o que eu estou dizendo, se outra pessoa que tem dúvidas sobre o XPML faz sentido pra ela ouvir esse vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, que aí o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai mandar pra outras pessoas. Posso contar com você com isso? Pô, fiquei mais de 40 minutos aqui, né? Até mais, investidores. Até o próximo vídeo, que será excepcional.